Senhoras e senhores, o assunto do nosso tech de hoje tem um quesinho de business com o mercado de trabalho, né, Rita? Tem. É isso, a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente tem usado cada vez mais desde a pandemia, né? Ferramentas de reuniões virtuais e home office, coisas do tipo. Aham. Agora integrando as outras ferramentas que apareceram mais recentemente de inteligência artificial generativa, né? E quando esses dois mundos se juntaram, nasceu um negócio incrível, hein, Rita? Ai, total, Ciane. Acho que isso era o sonho de muitas pessoas, né? Principalmente, como você falou, depois da pandemia, acho que ninguém aguenta mais fazer aquele monte de reunião online, muitas dessas reuniões que estavam nos servindo para Que muita poderiam ser um coisa. e-mail, né? Poderia ser o e-mail, exatamente. E agora, com essas ferramentas, a ideia é que esses assistentes com inteligência artificial possam até meio que substituir a nossa presença em algumas reuniões e, obviamente, nos ajudem muito com essas ferramentas de trabalho, né? Então, no caso, a gente teve semana passada o Google Cloud Next e eles apresentaram o Do It, que era já uma coisa que eles tinham apresentado no Google I.O., a gente conversou sobre isso. E a ideia é ter inteligência artificial em todas as ferramentas do Workspace. Então, isso é sensacional. Isso aí que você está falando foi um evento do Google agora, que fala só de cloud, né? Exatamente. Para quem não conhece, né? Isso, e aí eles apresentaram coisas, né? Eles aprimoraram porque eles tinham apresentado, deixaram na mão, principalmente de alguns desenvolvedores, pessoas que testaram, deram os feedbacks, eles foram melhorando. E agora a ferramenta, ela realmente está incrível, né? Então, lógico, no Google Meeting ele vai fazer todas as atas, vai poder te substituir no sentido que, se você até entrar atrasado, ele fala o que aconteceu. Uma coisa que é legal é que tem a tradução também simultânea em 18 idiomas, então isso é bem bacana. Isso é bem legal. Uma coisa que eu achei incrível também é o teleprompter. Durante as reuniões, se você estiver um pouco inseguro, você pode fazer o seu textinho. Para fazer uma apresentação, E né? é demais, porque diferente do que a gente tem agora, ele vai acompanhando o que você vai falando, então ele vai se adaptando, né, à velocidade conforme você vai dizendo. Se você acrescentou alguma palavra a mais, não continua correndo, ele espera, saca o teu ritmo. Então é muito legal, lógico, né, para você escrever e-mails, pedir coisas, né? Então é quase como se não é o que você imagina e acontece, mas aí você pode imaginar, minimamente descrever, e aí essas ferramentas vão acabar fazendo automaticamente, procurando informações na internet. Então você quer montar um slide a partir de um briefing que você recebeu, você quer montar uma apresentação, isso daí pode ser feito automaticamente, você pede para ele procurar mais coisas, enfim, facilita demais a nossa vida em todos os sentidos, né? As coisas vão meio que aparecendo e acontecendo automaticamente. E eles conseguem também pescar o que de mais importante tem aquela reunião para você. Isso é muito legal, né, Rita? Então você consegue realmente falar assim, ó, eu não preciso ficar uma hora nessa reunião, ou se eu não puder participar, eu gravo a reunião e você, inteligência artificial, diz o que interessa para mim, porque você conhece o meu trabalho, você conhece o meu padrão de consumo da plataforma e você vai saber me dizer qual é o momento só que me interessa. Isso é genial, Rita. É genial. Inclusive, o que você falou é super importante porque entende-se o contexto, né? Acho que esse que é o mais legal da inteligência artificial. Até se você tiver feito uma pesquisa, tiver já escrito bastante coisa sobre alguma coisa, pode pedir para ela analisar esses documentos, sacar, como você disse, o que você faz na empresa, e aí montar as coisas a partir do contexto da pessoa. É como se tivesse um assistente ali o tempo todo falando, isso aqui é interessante pra Rita, então peraí, deixa eu separar. Meio Ctrl F nas reuniões, né? É tipo a Samantha, né, do filme Her, que conhecia o cara tão bem, que era assim, você tá com um livro parado, vamos mandar pras editoras, mesmo sem o cara pedir, e aí a editora aceita, publica. É mais ou menos nesse sentido, né, da ferramenta conhecer você, ter um contexto mínimo, e aí por mais que você peça coisas muito singelas, ela já consegue, a partir de todos esses documentos e do conhecimento que ela tem, formatar para que isso seja um output praticamente perfeito, assim, é sensacional ver acontecendo. Isso é muito legal, né, Ciane, porque essas ferramentas de inteligência artificial estão mudando o nosso comportamento, consequentemente, a nossa forma de trabalhar e, né, a nossa forma de produzir valor. Então isso é uma mudança sensacional, assim, eu acho que esse tipo de coisa vai mudar muito, porque antes com o ChatGPT, como a gente já falou, né, você tem que mudar de plataforma e tal, quando está integrado no que você já utiliza, foi demais. E aí a gente tá falando, de novo, no fim das contas, de briga de peixe grande, de Big Tech tentando tretar com Big Tech, né, porque Exatamente. Do It, que é isso que a Rita tá falando aqui, faz parte de um ecossistema que é muito maior de cloud do Google, né? Exato. Então é o Google, né, gente? Não dá pra fugir muito disso. O Google te oferece já ferramentas de edição de texto, de fazer slide, tem todo aquele ecossistema. A parte de código, que é incrível também. Tudo que você precisa com
com todas as suas ferramentas já com essa inteligência artificial integrada. Quando a gente fala de ChatGPT, a gente sai de Google, mas a gente entra em Microsoft. Né? Porque a Microsoft é dona de quase a metade da OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT. Ou seja, tudo do ChatGPT vai estar dentro de pacote Office, por exemplo. De Sim, que é o Copilot que eles já tinham lançado. É o Copilot, né? E aí o Do It é meio que uma resposta a isso. Porque o Copilot, ele funciona muito bem também. E a gente sabe, né, que muitas empresas utilizam, né, a Microsoft 365. Então, é basicamente isso. É quase como se fossem concorrentes diretos, porque as ferramentas, elas acabam sendo muito parecidas. Mas a gente não está falando mais de ferramentas isoladas, né, Rita? A gente está falando de tecnologias que são incorporadas a um ecossistema inteiro. Aí, né, nessa treta especificamente, de um lado Microsoft e do outro Google, né? Mas, de fato, assim, as duas têm uma boa integração. Eu não costumo usar, né, os produtos da Microsoft, mas o que eu consegui testar, né, lógico, né, todos os serviços são pagos, inclusive eles têm o mesmo valor, tanto Microsoft quanto... é o mesmo preço? $30 por usuário, né, então as empresas vão ter que pagar, lógico, por a gente mês. pode por mês. É caro, hein? É carinho. É bastante coisa. Mas também faz muita coisa. Eu peguei, tô testando, assim, e é realmente incrível, assim, o que dá para fazer. Ajuda demais. É impressionante, fora os insights, né? Porque não é uma coisa só, uma automatização do que eu meio que tenho na cabeça, descrevo, né? E eu acho que isso que é legal, conseguir descrever direitinho o que você quer. Mas os insights são super interessantes, né? Então, isso é que é bacana, né? Porque a gente tá falando de inteligência artificial, né, generativa. Exatamente, então... é aquela coisa, né? Te ajuda a startar um projeto e te dá ideias para conseguir continuar esse projeto em caminhos, de maneiras que você não imaginava. Rita, obrigado. Tô bem ansioso para poder usar a inteligência artificial generativa dentro desses projetos e o que a gente fala aqui, né? Saber usar com inteligência como um back-office, né, do seu trabalho para te ajudar pelo menos a startar e fazer o trabalho mais braçal no seu lugar. E aí a gente usa a nossa inteligência natural para ser mais criativo, para ser mais produtivo. Obrigado, Ritinha. Obrigada a você. Valeu.